Deus permitir, a carta de João, de 1 João, a gente já está nós já estamos na parte 13, é a 13ª aula que a gente faz da carta de 1 João. Se Deus permitir, a gente encerra ela hoje. Estamos nos últimos versículos, a partir do versículo 13 até o 21, que é o final. Aqui a gente entende a importância da oração e a certeza do crente. Vamos ler o trecho? 1 João 5, de 13 a 21. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos fazer uma oração? Pai, nós somos gratos por essa manhã, por estarmos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra, reunidos como igreja, Senhor, para estudarmos mais uma vez essa porção da Tua Palavra. E pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento, que Ele traga luz sobre o nosso entendimento, para que possamos extrair dessa passagem aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, nesses dias de lutas, de tribulação, mas também dias de crescimento, de restauração. Pai, nós confiamos na Tua Palavra que diz que nós temos a mente de Cristo e que as Tuas coisas só se discernem espiritualmente. E por isso confiamos no ministério do Teu Espírito, não em nós, mas no poder que há no Teu Espírito de nos revelar todas as coisas de Deus. Por isso descansamos em Ti nessa manhã, e que cada um de nós nessa manhã possa ser edificado na Tua verdade, e tudo redunde para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última sessão que a gente estudou, nós vimos ali o tríplice. João falou sobre o tríplice testemunho. Vocês se lembram? O tríplice testemunho. Tríplice quer dizer 3 pessoas dando testemunho. 3 que dão testemunho nos céus e 3 que dão testemunho na terra. Testemunho a respeito de quem? A respeito de Jesus Cristo. Então nós entendemos na última passagem que João mostra que tudo que Deus fez em todas as gerações, desde a fundação do mundo até hoje, e especialmente, lógico, ele está tratando dos tempos de João, tempos apostólicos, né? Tudo que Deus fez estava mostrando, apontando para Jesus Cristo. Tudo que nós encontramos na palavra de Deus está convergindo para a pessoa de Jesus Cristo, para a revelação de Jesus Cristo. Nós encontramos a revelação de Jesus Cristo um pouco mais obscura no Velho Testamento, que nós chamamos de sombra. Já no Novo Testamento a gente vê a realidade. Ele veio em pessoa, se manifestou entre nós, e João diz que tudo isso que nós temos visto, ouvido, contemplado e apalpado, nós contamos para vocês, né? Os apóstolos contaram as boas novas para nós, que é a própria presença divina através da pessoa de Jesus Cristo na terra. E esse ministério, então, os apóstolos tiveram essa incumbência de transmitir. Deus levantou esses homens para transmitir para todas as gerações. É o testemunho
que quando João fala que também são 3 que dão testemunho na terra, embora ele não diga os apóstolos, um dos 3, mas ele fala a palavra e o Espírito, né? Então a gente vê ali que na terra esses homens têm a incumbência de apresentar Jesus Cristo para a igreja, para o mundo, para o mundo, né? Na verdade é para o mundo que os apóstolos estão apresentando. E não só os apóstolos, a gente vê ali, Pedro fala que eram os apóstolos e profetas. A igreja está sob o fundamento, sob o testemunho dos apóstolos e profetas. Profetas se referem tanto aos profetas do passado, que receberam revelação direta de Deus para transmitir para o povo de Deus, antes da era da igreja, antes da era apostólica, mas também fala de profetas mesmo no tempo apostólico. Os próprios apóstolos eram profetas, né, que transmitiam a mensagem recebida de Deus. Eles recebiam a revelação e mostravam e apresentavam para o povo. Então isso foi a última sessão. Ele também falou sobre o propósito, tanto do testemunho da Trindade nos céus, como dos apóstolos e profetas na terra. Qual era o propósito? Nós já falamos, era sobre Jesus Cristo. Tudo que a Bíblia nos relata é a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O alvo do Pai era convergir em Cristo todas as coisas. Então a maior, mais completa, mais plena e mais perfeita revelação de Deus se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a plenitude de Deus, da divindade, né? Agora, irmãos, nós vamos ver o que João ele apresenta, depois de falar desse tríplice testemunho, e fala também que o testemunho de Deus é maior que o dos homens, porque é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Então, se Deus Pai, que é o Senhor de todas as coisas, revelou ao Filho, cabe a nós aceitarmos a revelação de Deus, que Deus deu a respeito do seu Filho, e crermos nisso, né? Então, João agora vai fazer uma ligação sobre o assunto anterior com esse novo assunto, mostrando que o objetivo dele com essa carta, ele escreve no versículo 13, o objetivo era que a igreja cresce no Filho de Deus e mais, tivesse vida eterna. Esse é o alvo da missão de João como apóstolo e de todos os demais apóstolos: trazer revelação, apresentar Jesus Cristo, fazer com que os homens pudessem crer através da palavra apostólica, da doutrina apostólica, e que eles assim receberiam e já tinham a vida eterna aos que creem. É o que nós vimos no versículo 13. Além de ter que batalhar na prática da oração. Esse trecho aqui não isenta a igreja, embora cresce e já tivesse a vida eterna, não isenta de batalhar pela fé. Receberam a fé como um dom de Deus, é verdade. Essa fé foi entregue de uma vez por todas aos santos. Mas esse versículo não isenta de que, embora a igreja já tivesse recebido a fé, que é um dom de Deus, não isentaria de que eles tivessem que batalhar por ela e de preservá-la. Isso é o que nós aprendemos nesse trecho aqui. Então vamos lá. No versículo 13, João revela aqui um de seus objetivos em escrever essa carta, ou seja, assegurar aos seus leitores que eles já têm a vida eterna. Assegurar aos seus leitores que eles já têm a vida eterna, pois creem no nome do Filho de Deus. É o que ele diz no versículo 13. Essas coisas eu escrevi, obrigado, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não é que vocês terão a vida eterna, você já tem a vida eterna. E ele mostra qual é a característica principal daqueles que já têm a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Só o fato de crer no nome do Filho de Deus, que nos faz crentes, por isso a palavra crente, né? É isso que nos faz diferentes, né? Nós não temos nada de bom em nós mesmos que merecesse a vida eterna, mas Deus nos deu graciosamente. E esse crer aqui, ela é obra de Deus. Deus nos deu a sua fé, a fé, para nós crermos no Filho de Deus. Então, ele mostra aqui que
Esse é um ponto que João quer fazer com que em outras passagens dessa mesma carta, João fala assim, para que tranquilizemos o nosso coração, para que tenhamos descanso, então para que saibamos que já temos a vida eterna. Então ele quer trazer segurança para o coração dos seus leitores. Ele começa dando, nesse trecho aqui, ele começa dando essa segurança, trazendo essa segurança para os seus leitores. Versículo 14, ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora, João vai começar a mostrar para a igreja a importância da oração. A igreja que não ora, ela está correndo sério risco. Um dos pontos que nos faz fortes é a prática da oração, do relacionamento com Deus, de um fortalecimento dos membros do corpo quando a igreja ora. A igreja tem a obrigação de manter esse relacionamento com Deus, não só reter a doutrina e preservar a fé, mas manter uma intimidade com Deus através da oração. Então ele mostra aqui no versículo 14, aqui o assunto é a confiança nas orações. João agora ensina que temos confiança. Ou, o que seria confiança? Seria certeza que Deus nos ouve. Nós temos que ter essa convicção. Isso, irmãos, é importante a gente entender. Hebreus fala que aquele que crê, nos primeiros versículos de Hebreus, capítulo 11, mais para frente um pouquinho, ele mostra que o que agrada a Deus é quando nós cremos que Ele existe, né, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Buscam de que forma? Através da oração. Deus se agrada daqueles que oram, porque é uma prova de que você crê que Ele existe. Você só conversa com alguém que existe, não é mesmo? De vez em quando a gente pode até conversar com pessoas, com fantasmas, né? Em momentos atribulados da nossa vida. Não é comum, é uma prova que nós não estamos bem. Agora, quando nós conversamos com Deus, é uma prova que a igreja está bem. E que reconhece a existência de um Deus soberano e de um Deus vivo, né? Nós só conversamos com pessoas vivas, na maioria das vezes. Então, irmãos, isso é muito importante para nós, né? Entender a importância da oração. E nós temos essa certeza que Deus nos ouve. Aí só que ele deixa no final do versículo 14 um critério que nós precisamos entender também. Quando lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Ora, como que nós vamos então aprender a orar segundo a sua vontade? Conhecendo a sua vontade. Como é que nós conhecemos a sua vontade? Conhecendo a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Somente através das Escrituras. Vejam, irmãos, como está tudo coligado. A importância do crente conhecer as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, nós passamos a conhecer o caráter de Deus. Consequentemente, conhecemos assim a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para com seus eleitos? Tem um monte de vontades, né? E algumas em especial, bastante sérias e importantes. Tessalonicenses fala sobre isso. Então, quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente começa a pedir segundo a vontade de Deus. Ora, então não podemos pedir outras coisas segundo a nossa própria vontade? Não, aqui não diz que não pode pedir. Mas não garante que você vai ser ouvido. Ou você vai ser ouvido, mas não garante que você vai ser atendido. Então você pode sim pedir segundo a sua vontade. Agora, Deus é tão misericordioso, nós vamos ver daqui a pouco, que na verdade Ele só concede aquilo que é para o nosso bem. Muitas vezes nós vamos pedir coisas que, apesar de serem justas, apesar de serem honestas, apesar de serem boas, não estão de acordo com a vontade de Deus para nós, com o plano que Deus tem para com cada um de nós. E o que acontece? Ele não nos atende, Ele nos ouve, Ele não é surdo, mas Ele não nos concede aquilo que nós pedimos, para o nosso próprio bem. A gente vê testemunhos de homens de Deus que falam sobre isso. Se Deus tivesse me ouvido em tudo que eu tinha pedido, eu não estaria aqui nesse púlpito nessa noite, por exemplo. Alguns homens de Deus, eu ouvi o Nicodemos falar sobre isso, por exemplo. Se Deus tivesse me ouvido em tudo que eu pedi, hoje eu não estaria nem na igreja mais. Possivelmente. Então é a misericórdia de Deus, né? Ele nos ouve, mas Ele não nos
atende em alguns pedidos, né? Então, segundo a sua vontade. Significa que o verdadeiro crente que creu em Jesus e tem a vida eterna, já tem, é o que ele fala no versículo 13, não isenta de nós fazermos oração, pelo contrário, isso nos provoca a orarmos quando nós temos a vida eterna, confiamos em Deus, cremos em Deus. Então, significa que o verdadeiro crente que creu em Jesus e tem a vida eterna, irá pedir coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, seu Pai. Deus ouve favoravelmente os pedidos que lhe agradam. Deus ouve favoravelmente os pedidos que lhe agradam. Isso não quer dizer que Ele nunca ouve os nossos pedidos. E muitas vezes, irmãos, às vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir como convém. Tiago fala sobre isso, não vai dar para a gente falar tudo sobre, aprofundar nesse sentido, mas é isso que eu falei. Ele não nos ouve porque é para a nossa própria cobiça, né? Então, muitas vezes não tem sentido Ele atender aquele pedido. Então, é para o nosso próprio bem. Agora, segundo os planos de Deus, Ele nos ouve favoravelmente, ou seja, Ele vai atender aquela súplica, porque foi produzida pelo seu próprio Espírito Santo em nós. O Romanos 8 fala sobre isso. Nós não sabemos nem pedir como convém, mas ele diz também que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque ele conhece a mente do Espírito e ele mesmo intercede por nós para que nós possamos orar como convém, né? Então aí nós começamos a orar em Espírito. Nós vamos estudar nessa noite também, se Deus permitir, na carta aos Filipenses também, sobre orar no Espírito. É uma passagem muito importante para a gente aprender a orar em Espírito. A gente já falou um pouquinho isso há alguns dias atrás, porque, por exemplo, a gente não pode, por exemplo, tapar o sol com a peneira em algumas situações que nós atravessamos como crentes, como igreja. Então, às vezes a gente ora de uma maneira assim muito flutuante, né? E não básica, ou com os pés no chão a respeito de uma realidade. Então, o que o Espírito faz? Ele abre nosso entendimento. E ele abrindo o nosso entendimento, a gente vê a realidade sobre cada um dos membros. E a gente ora como convém. Como é que convém? Se o irmão está com dor no pé, eu vou orar para que Deus possa trazer alívio, ou preparar um médico ou um medicamento para que possa curar o pé dele. Eu não posso orar para que o Senhor dê graça dele ler mais a Bíblia, de ser um homem mais comprometido com o Senhor. É válido? Claro que é. Mas o irmão está com dor no pé. Orar em Espírito, irmãos, muitas vezes não é flutuando, mas é vendo a realidade, discernindo a situação e orando como convém, pedindo aquilo que está focado no assunto, né? Na real necessidade. Não é uma coisa como o médico, né? Não é que o médico ele chega a uma pessoa com um traumatismo craniano, ele não vai pedir radiografia do joelho, ou do cotovelo, ou do estômago da pessoa. O que ele vai atender? Ele vai focar no cérebro. Ele vai fazer uma tomografia cerebral, né? Ali vai trabalhar naquilo que está com problema, né? Então é isso. Versículo 15, irmãos. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui tem uma atenção, então quer dizer que Deus atende. Atende se nós pedimos conforme a sua vontade. Cola no versículo 14. Se nós lhe pedimos segundo a sua vontade, Ele nos atende, né? Então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui a gente vê que na própria oração podemos ter a segurança da resposta, mesmo que ela demore para se concretizar. Quando nós pedimos segundo a sua vontade, muitas vezes, ainda mesmo assim, não quer dizer que imediatamente Deus vai atender, mas Ele tem o seu tempo, nós não sabemos. Então a oração trabalha mais em nós. E aliás, não trabalha em Deus, na verdade é Deus que está trabalhando em nós, através da oração, é o Espírito que está trabalhando em nós, né? Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: orando ou não orando, os propósitos de Deus se cumprirão. Se nós não orarmos, Ele vai cumprir os seus propósitos também. Ele é soberano, Ele não depende da oração do homem. Mas por que Ele nos ensina a orar? Para que nós nos relacionemos com Ele, para que nós creiamos que Ele existe, e Ele então nos galardoa, Ele nos presenteia, né? E isso é para que nós possamos a cada vez mais firmar, fortalecer a nossa fé nesse Deus invisível, mas real, que ouve e atende nossas orações, né? Então aqui ele mostra isso.
Nossa segurança como eleitos de Deus está em saber que Deus só ouve e atende as orações segundo a sua vontade. Pois se atendesse à vontade de seus filhos, muitos de nós se extraviariam dos caminhos do Pai. É isso que a gente falou agora há pouco, né? Se Ele atendesse todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, muitos deles iriam nos levar para tão longe de Deus, que Ele nos protege, não nos concedendo essas coisas. E louvado seja Deus por causa disso. Às vezes a gente está orando muito tempo, eu digo na minha situação, por exemplo, fazendo muitos pedidos, né? E pouquíssimos deles são atendidos. E às vezes a gente fica até com o coração um pouco amargurado com Deus. Senhor, por que o Senhor me ouve tão pouco? Ou me atende tão pouco? Então você pode guardar no teu coração uma resposta, porque Deus te ama, Deus me ama, e Ele quer nos preservar para Ele. Ele quer nos preservar na vida eterna, Ele quer nos preservar nos seus caminhos. E por isso Ele muitas vezes não atende alguns pedidos que nós lhe fazemos, para a nossa própria segurança e para o nosso próprio bem. Então aqui nesse trechinho vocês viram a importância da oração. Aqui João está falando que é importante que nós oremos. Agora, ele vai entrar numa passagem que é bastante complexa, que talvez a gente se detenha um pouco mais, dos versículos 16 e 17. Esses dois versículos nos mostram algo muito importante para a vida da igreja e que está ligado com os versículos anteriores a respeito da oração. Vamos ler o versículo 16 e 17 de novo. Diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos entender, esse trecho é um trecho bastante importante e bastante tenso, né? Porque na verdade a gente precisa compreender o que é o pecado para a morte e o que não é para a morte, para a gente poder orar ou não orar. Mas olha, eu já quero adiantar uma coisa para vocês. Quando João está dizendo aqui que há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, ele não está falando assim, não mando que rogue. Ele está dando uma sugestão. É importante a gente entender isso. Ele não está impedindo que nós roguemos por um irmão. Se você não tem certeza se aquele pecado é para a morte ou não é, continue orando. Isso eu aprendi com Nicodemos também. Ele diz assim: você não sabia, na época de Pedro e de Judas, você não sabia distinguir quem que era Pedro e qual que era Judas. Por quê? Ou quem era eleito e quem não era. Por quê? Porque os dois cometeram a mesma coisa. Se Judas traiu, Pedro fez o quê? Traiu também, ele negou Jesus. Então os dois estavam na mesma situação. E aí? Então eu não vou orar por nenhum, porque eu estou na dúvida? Pelo contrário, rogue pelos dois, se você não tem certeza. Deus dará vida para aqueles que são eleitos, os verdadeiros. Então, sempre, a regra geral é: ore sempre. Ore pelo teu irmão. E aqui então, nesse trecho, então, ele vai mostrar o porquê que ele escreveu que a oração é importante, que nós temos que pedir segundo a sua vontade. Pedirá aqui, ele começa dizendo que a palavra, perdão irmãos, ele fala aqui no meio do versículo 16, ele usa a palavra pedir, que é exatamente, está fortemente relacionado com os versos anteriores, sobre pedir alguma coisa a Deus segundo a sua vontade. Podemos entender o seguinte: a vontade de Deus é que nós possamos orar uns pelos outros. Aqui ele já começa a falar. Uma das orações mais importantes na vida da igreja é o que nós chamamos de intercessão. O que é intercessão? É quando nós não pedimos só para nós e tiramos o nosso umbigo do centro e nós começamos a olhar para fora, para a necessidade do outro, e nós começamos a pedir pelo outro. Isso é importante na vida da igreja. Orar pelo irmão. Então isso é bastante importante, né? Segundo a sua vontade. Aqui João exorta a igreja a interceder por algum irmão que pecou, para que Deus lhe restaure a vida. Ele mostra aqui no versículo 16. Ou seja, lhe dê arrependimento. Irmãos,
Conforme Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 7, de 9 a 10, se você quiser abrir o texto, 2 Coríntios 7, 9 a 10, Paulo também fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados segundo Deus. O que é contristado? Contristado é, vocês estão tristes, vocês estão passando um sofrimento. Agora, sofrimento, aí ele vai mostrar que existem dois tipos de sofrimento. Mas Paulo, como apóstolo, como pastor da igreja, ele entendia que por causa da sua vara, que Paulo teve que usar muitas vezes sobre os coríntios, sobre a igreja dos coríntios, eles ficaram tristes. Mas eles ficaram tristes segundo Deus. E o que Paulo fala então? Agora me alegro porque não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, com certeza, Paulo orava pelos coríntios para que Deus pudesse produzir tristeza, segundo Deus, para que eles pudessem cair em arrependimento e para que eles pudessem ser salvos. Salvos daquela situação. Eles não eram salvos ainda como igreja? Eles eram salvos. No geral, sim, eles creram no Senhor Jesus. Mas ainda estavam envolvidos com picuinhas, né? Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, e tinham divisões dentro da igreja. Uns estavam querendo mostrar que tinham um dom melhor que o outro. Existe até uma música do Logos, né, que fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas isso não leva a lugar nenhum. Então vocês continuam na mesma, né? E aí Paulo está mostrando aqui para nós que é importante que nós saibamos orar, porque a igreja cai em arrependimento, para que o membro não fique ainda do jeito que ele está. Na situação que ele está, ele pode ser levado a um desvio. E isso não é bom. Aí é o que Paulo diz, que é a segunda tristeza do mundo que produz morte. E nós não queremos isso para nenhum dos membros do corpo de Cristo. Nós queremos que todos tenham vida, sejam salvos. Salvos agora dos seus próprios corações enganosos, da nossa própria dura cerviz, muitas vezes, do nosso próprio orgulho, da nossa centralidade, egocentrismo, Então, tudo isso Deus está querendo nos salvar, E o apóstolo se coloca aqui como intercessor, Isso é muito importante. E agora ele diz que há pecado para a morte. Aqui que a gente precisa realmente focar, tentar entender, para que a gente entre no descanso também. Vamos compreender o que as Escrituras nos ensinam sobre isso. Há pecado para a morte. Não quer dizer que existe um tipo de pecado que é condenável e os outros não são condenáveis. Não é isso que João está querendo dizer. Pois todos os pecados são condenáveis. Todos os pecados são dignos de condenação. Todos os pecados. Nós vamos entender isso. Condenação, talvez uns numa proporção maior, outras menor. É óbvio que existem tipos de pecados que se diferenciam entre si. Por exemplo, se você entra num cinema com raiva e começa a metralhar ali centenas de pessoas, é diferente de você entrar no supermercado e você roubar 1 litro de leite para dar para a tua filha que está com fome. Os dois são pecados, mas a diferenciação, o dolo é bem maior em relação um ao outro. E com certeza a condenação também é diferenciada. Graças a Deus o mundo entende um pouco sobre isso, É lógico que é uma injustiça imensa no mundo, mas pelo menos os magistrados estão lá para entender um pouco sobre isso. Eu vou dar uma condenação de 1 mês para essa pessoa. Para esse aqui ele vai ter prisão perpétua. Matou centenas de pessoas sem razão alguma, Então é diferente o dolo. Agora, ele diz que há pecado para a morte, trazendo para nós. Aqui João mostra, embora não de forma explícita, que há um tipo de pecado que não adianta orar.
qual é o tipo de pecado que não adianta orar. Ele mostrou ao longo da sua carta. Se nós percebermos, ao longo de todos os estudos que nós fizemos, João foi colocando de uma maneira assim um pouco esparramada ao longo da carta, mas ele mostra o pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade. Ao longo da carta, ele denuncia os falsos profetas e a falsa doutrina, que os levaram à rejeição de Deus e a abandonarem a igreja. Então entendemos que este é o pecado para a morte, que chama-se apostasia. A apostasia é abandonar a fé. Nós lemos isso no capítulo 2, versículo 19, um dos trechos só, não vou falar todos os outros, que estão relatando o mesmo assunto. Mas no capítulo 2, versículo 19, João diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mesmo quando uma pessoa abandona a igreja, ainda assim eu gostaria de falar para os irmãos uma sugestão: continue orando por ele, porque você não tem certeza que ele é um apóstata de fato. Ninguém vem, como também não vem escrito aqui eleito, também não vem escrito apóstata. Então nós não temos certeza absoluta. Então nós devemos continuar orando uns pelos outros, até que Deus mostre de fato a apostasia, se é que é apóstata. Agora, a apostasia é isso, irmãos, abandonar a fé. Por exemplo, não é aquele sentimento que muitas vezes você acorda de manhã, eu acordo em alguns dias, com tanta tribulação, sofrimento e situações difíceis na nossa vida, e você fala assim: Senhor, eu não estou nem conseguindo ouvir o Senhor nessa manhã. A minha fé está tão pequena, eu estou tão abalado, Senhor. Sabe o que é isso? É a maior prova que você é crente. Por quê? Você está conversando com Deus. Embora a sua fé esteja abalada, isso não é indício, não é nenhuma evidência que você está apostatando. Apostatando é aquele que diz assim: olha, eu não quero nem saber mais de Jesus Cristo. Eu não quero mais. Eu abandono a fé, eu renego Jesus Cristo, eu abandono tudo que se relata a nível de fé, igreja e Bíblia, e eu não quero mais nem saber disso. Essa declaração é bastante forte, Agora, ainda assim, nós podemos orar para que a pessoa se arrependa. É difícil, não é mesmo? A gente, nessa situação, por isso que João diz, ele não fala assim: eu mando que vocês não orem, eu ordeno que vocês não orem. Não, ele não fala isso. Eu digo que vocês não orem. Embora ele diga, parece que ele está dizendo assim: não perca tempo. Mas no fundo, ele não está dando uma ordem final, mas ele está dando uma sugestão. Porém, é passível de oração, mesmo para esses que cometem esse tipo de declaração. E nós já ouvimos algumas delas. Mas isso não impede de eu continuar orando por essas pessoas. Não impede. Para que Deus produza arrependimento para a salvação. Eles precisam ser salvos. Precisam ser salvos. Agora, todos os demais pecados, irmãos, são passíveis de perdão quando há arrependimento do pecador, mas este pecado originário de um perverso coração de incredulidade, que é o pecado da apostasia, rejeita ao único que poderia restaurá-lo e dar-lhe vida, conforme declara o escritor de Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6. Hebreus 6, de 4 a 6, diz algo semelhante. Ele diz assim: que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha só, iluminados, irmãos, fala de batismo. Eles creram e foram batizados. Depois ele fala: e provaram o dom celestial. Qual é esse dom celestial? Alguns escritores dizem que se referem ao próprio batismo e ceia do Senhor. Eles provaram o dom que vem dos céus. Eles participaram do corpo de Cristo, o dom celestial, o dom da fé também. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é muito complicado para a gente entender. Espera aí, mas se eles foram tocados pelo Espírito Santo, agora eles são apóstatas? Irmãos, o Espírito Santo é tão poderoso que imagine, por exemplo, naquela época, quando aconteceu o Pentecostes. Vocês lembram do dia do Pentecostes? O que aconteceu lá em Atos?
onde eles estavam reunidos. Diz que chamas de fogo desciam dos céus sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e eles começaram a orar e falar e pregar em vários idiomas. Irmãos, vocês imaginem que muitos que estavam ali ouviram e caíram no chão. Porém, muitos não eram salvos. Naquele mesmo momento, não é que o Espírito Santo entrou e saiu, não, mas a própria manifestação do Espírito trouxe emoções ali em algumas pessoas que não eram as verdadeiras emoções de um salvo, de um regenerado. Irmãos, isso é o poder do Espírito Santo. Alguém pode entrar aqui na nossa reunião, ouvir hinos, ouvir uma pregação pela graça de Deus e o Espírito Santo tocar no coração daquela pessoa, mas ela nunca foi salva. Isso é poder do Espírito Santo, irmãos. É manifestação do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz no capítulo 1 ou 2 de Romanos, ele diz que por isso que ninguém é indesculpável. Ninguém. Porque de uma forma ou de outra, Deus está se manifestando na terra. E mesmo aqueles que não creem, sabem que existe um Deus. Por isso são indesculpáveis. Então, irmãos, e aqui, nesse trecho, o escritor de Hebreus diz que tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, de uma maneira ou de outra ouviram a palavra, a pregação da palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro, irmãos, de alguma forma ou de outra eles ouviram falar da vida eterna e da glória vindoura. E mesmo assim, diz o escritor que caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia de novo. Então esses aqui brincaram com Deus. Nos seus corações, eles disseram assim: eu ouço tudo isso, eu vejo tudo isso, eu sinto tudo isso, mas eu não quero. Perverso coração de incredulidade. Irmãos, só o fato de nós nos entristecermos pela nossa situação tão precária diante de Deus, tão imunda diante de Deus, quando nós nos sentimos assim os mais indignos entre todos, e a exemplo do publicano, de longe a gente bate no peito e diz assim: eu não posso pedir mais nada ao Senhor a não ser propício para comigo, pecador. É a maior prova de que nós somos crentes, de que nós temos o Espírito Santo e que nós somos salvos, porque nós pedimos as misericórdias de Deus. Isso é uma prova maravilhosa e cabal de que nós somos cristãos. Irmãos, aqui também é uma rejeição do advogado junto ao Pai. Vocês lembram no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, diz que: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Irmãos, nesse trecho que aqui fala sobre o pecado para a morte, é como aquele que tem um único advogado que lhe é propício, que pode lhe ser propício, e ele fala assim: eu não quero esse advogado, eu rejeito esse advogado. Se no capítulo 8 de Romanos, Paulo fala assim que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora, quem poderá evitar a condenação contra aqueles que rejeitam aquele que o justifica? Quem? Quem poderá salvar aqueles que rejeitaram o advogado junto ao Pai? O único advogado que nos pode dar salvação, que nos pode ser propício. É isso que João está querendo dizer aqui ao longo da carta. Quem fez isso? Quem fez isso? Os falsos mestres. Porque não criam na encarnação de Jesus Cristo, porque não creram na obra de Jesus Cristo, e começaram a inventar coisas a respeito de Jesus Cristo que não eram verdade. O que aconteceu com eles? É esses que João combate com severidade. E ele fala assim: vocês apostataram da fé. Vocês têm que se arrepender. Vocês rejeitaram o único advogado que poderia salvar vocês. Vocês estão na beira da condenação eterna. É isso que João está querendo dizer. Então rejeitaram o advogado junto ao Pai.
É a mesma coisa que Jesus ensinou em Mateus 12, 31 e 32. Ele fala ali, em Mateus 12, 31 e 32, ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É semelhante. Os fariseus ali estavam falando assim: olha, Jesus está fazendo esses milagres aí, expulsando o diabo, por causa do diabo, ele tem o diabo. E Jesus mostra: então vocês estão muito distantes de Deus, vocês não conhecem Deus. Todo pecado será perdoado, exceto pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Era no poder do Espírito Santo que Jesus expulsava os demônios. E eles falaram ao contrário. Eles falaram: ele só pode expulsar, é como se ele estivesse assim, fazendo uma ceninha, né, diante da gente. Ele está expulsando, mas ele tem o diabo. Então foi uma grande blasfêmia. E Jesus disse: essa blasfêmia não será perdoada, nem nessa vida, nem na vindoura. Jamais será perdoada. É semelhante a isso que João está falando aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, meus amados, aqui nós vemos uma das faces mais importantes do teste do amor. Qual é uma das faces mais importantes do teste do amor, que é um dos testes que João mostra ao longo de toda a carta? A preocupação, a identificação e a reação de um irmão que vê o outro num caminho perigoso de apartar-se do Pai. Diferente de Caim, que odiava e matou o seu irmão. Quando Deus falou para Caim: cadê teu irmão? E Caim respondeu: acaso sou o guardador do meu irmão? Ou seja, eu não quero nem saber dele. Ele que se cuide, eu não quero nem saber dele. Nós não somos assim. Quando nós temos irmãos passando por dificuldades, ainda que seja em pecado, nós temos que auxiliá-lo para salvá-lo. E a Bíblia é cheia de versículos que falam sobre isso. Nós temos que tentar resgatá-lo do fogo. Nós temos que tentar trazê-lo, porque esse amor cobre multidão de pecados. Porque a gente tem que se dar e tentar buscar, ainda que a gente tenha que tomar cuidado para não cair no mesmo erro. Nós temos que nos esforçar. E qual é o primeiro passo? Oração. Interceder para que Deus produza nele o verdadeiro arrependimento para a salvação. É isso que nós precisamos fazer, né? Para que ele se arrependa. E eu sou muito feliz em estar aí participando dessas reuniões de quarta-feira sobre orações, e nós temos orado bastante sobre isso, né? Eu louvo a Deus por isso, que a igreja precisa ser salva. Interessante, né? Falar que a igreja precisa ser salva, mas ela precisa. Tem muita coisa ainda não pôr em ordem, irmãos. Nós estamos simplesmente no começo. Nós estamos que nem aquele jogo de amarelinha, né? Nós estamos no número 1 ainda. Não vamos dar os outros passinhos enquanto não. Nós estamos na primeira quadradinho ali, 1. Tem muita coisa para você colocar em ordem, irmãos. E começa pela oração. Começa por corações quebrantados. Organização na vida da igreja é muito bonito, mas vida é muito mais importante. Tem um livro muito importante chamado A Treliça e a Videira, que fala sobre as duas coisas que a igreja precisa ter. Ela tem que ser organização? Tem que ser. Mas ela precisa ter vida. A treliça é aquele negócio de madeira, né? um estrado de madeira, onde a videira sobe. A videira precisa de apoio. Só que a treliça não tem vida, mas precisa ter. O que mais importante é a videira. Nós temos que orar por vida, arrependimento, para que possamos ser vivificados. E então invocaremos o teu nome. É isso que a igreja precisa, ser vivificada. Deus sabe o que nós precisamos. Então é isso, meus amados. Aqui então é o que João também está falando: ore pelo seu irmão, né? Nós temos que interceder pelo irmão. Cometeu pecado, se você sabe ou não sabe se é para a morte, não importa. Importa que você ore. Nós temos que orar uns pelos outros, né? Não só criticar vendo a situação do outro, mas orar, pedir para que Deus quebre sua dura serviço. Não tem problema, meu irmão. Se orar assim: meu irmão, Senhor, eu estou vendo que aquele meu irmão, ele está num caminho difícil. Eu estou percebendo que ele não está bem. Se for pecado, quebra o coração dele, Senhor. Quebra a sua dura serviço, Senhor. Produza arrependimento, tristeza para arrependimento, para que ele seja salvo, Senhor. Nós não queremos que a casa dele esteja linda, abastada e tudo de bom dentro da sua casa, dentro da sua vida financeira. Às vezes não é isso que ele precisa. Ele precisa de salvação.
E a gente tem que orar por isso. Senhor, continua trabalhando para que ele seja salvo. Produz arrependimento. Essa é uma oração muito importante. O que diz? Que se nós orarmos desse jeito, segundo a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que todos nós sejamos salvos? Então ele vai ouvir, vai atender e vai operar. Pode ter certeza. Deus vai operar. Versículos 18 a 20 diz o seguinte: nesse trecho João declara 3 certezas dos crentes, utilizando o termo sabemos. Vocês perceberam aí? Tem 3 sabemos aí, né? Que dá a ideia de firme convicção. Aqui João está querendo dizer o seguinte: aqui vocês vão ter convicção, a igreja tem convicção. 3 coisas que a igreja tem convicção. Sabemos que, ele usa esses 3, essa palavra em 3 situações aqui. Por exemplo, versículo 18 ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Primeiro sabemos aqui, qual é a prova de que somos filhos de Deus? Que nós não vivemos em pecado. É muito diferente de nunca pecar. É diferente, nós já falamos sobre isso, não é mesmo? Essa mesma carta João ensina. Permanecer no pecado é uma coisa, cometer pecado e se arrepender e voltar para Deus é outra. O crente não está isento de cometer pecados, senão João não tinha dito: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. A regra é essa. Porém existem exceções. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, a nossa carne pende para o pecado, embora o Espírito penda para as coisas de Deus. Então é uma briga, não é uma briga? Vez por outra, e pela misericórdia de Deus, o Espírito quase sempre nos vence. Mas vez por outra, nós caímos em pecado. E aí nos arrependemos. Então o que João está querendo dizer aqui? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Primeira coisa que nós temos a certeza aqui é que não permanece no pecado. Ele pode até pecar, mas ele se arrepende, ele volta para Deus, ele pede perdão, ele se lança para Deus em humilhação, ele se sente o mais indigno de todos os homens, a exemplo do publicano que a gente já falou agora há pouco. Ele volta para Deus, ele não nos abandona, como nós vimos agora há pouco, capítulo 2, versículo 19, ele não abandona o Senhor, ele não abandona os irmãos. Em algum período ele pode até ficar ali oculto, fugindo, mas ele, quando Deus põe a mão sobre ele, ele faz que nem Davi. Ele, enquanto se escondeu, os pecados pesaram sobre ele, e a potente mão de Deus pesou sobre a vida de Davi, e ele teve uma hora que ele não aguentou mais. Ele falou assim: Senhor, eu confessarei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultarei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, Salmo 32. Então, irmãos, é importante a gente entender isso. O verdadeiro crente, ele peca, mas ele se arrepende. Então, é diferente de viver em pecado, né? A primeira certeza que é dos crentes é que os verdadeiros crentes não vivem constantemente na prática de pecados, conforme capítulo 3, versículo 9, se o irmão quiser depois anotar para ler. Como também, aqui também, irmãos, já que ele falou que existe um pecado que é para a morte, nós podemos ter certeza também, nós sabemos que nunca iremos pecar para a morte. Isso é muito bom nós entendermos. Sabemos que nunca pecaremos para a morte. Ou seja, no verdadeiro crente não existe a mínima possibilidade de apostasia. Ele pode sofrer, ele pode ficar um momento, às vezes numa caverna, escondido, mas depois ele se arrepende e volta para Deus. É a obra do Espírito Santo. E Deus promove isso, Deus produz isso, porque Ele é dos seus, como João diz, Ele é dos nossos. Então Ele fica, Ele permanece, né? Então, nós sabemos que o crente não vive em pecado e também não pode praticar o pecado da apostasia, que é o pecado para a morte, que ele disse aqui nos versículos anteriores. É isso que João está querendo dizer aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Agora, diz também que aquele, embora aí na tua Bíblia, na versão Geneva, nessa versão que nós trabalhamos aqui, aquele está com letra maiúscula, não é? Vocês viram aí? Está com letra maiúscula.
Essa versão aqui, meus amados, ela, no original, não seria bem com letra maiúscula aqui. Embora a gente pode entender o seguinte: aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem que é que nasceu de Deus? Jesus Cristo. A gente pode colocar, é verdade, né? Aquele aqui com letra maiúscula, dando a impressão que fala de Jesus guardando o crente e evitando que o maligno o toque ou domine, que ele termina o versículo dizendo sobre isso, e não deixa de ser uma verdade, porque Jesus Cristo nos guarda. Isso não é uma mentira. Aquele minúsculo. João 3,6. Evangelho de João 3,6. Primeiro João 3,6. Vamos ver. Todo aquele que permanece nele, isso, não vive pecando. Amém. Aquele. Esse aquele, irmãos, embora esteja com letra maiúscula, e não tem problema nenhum também, porque Jesus nos guarda do maligno. Ele nos guarda, ele guarda o crente, evitando que o maligno o toque. Ou esse toque aqui, irmãos, não quer dizer que ele vai tocar literalmente no nosso corpo. Toque quer dizer domine. Ele me ou nos domine. O crente jamais será dominado pelo diabo, mas ele será tentado pelo diabo. Ele pode ser tentado pelo diabo. E a obra do maligno é que ele possa dominar para que peque para a morte. Isso não vai acontecer com o crente. Mas a ideia original desse aquele, aqui nessa palavra aquele, de João, é a de que o crente, nascido de Deus, se guarda. Como a tradução Almeida corrigida, a corrigida apresenta o seguinte: esse versículo está assim: o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Só que nós adotamos as duas, porque Jesus Cristo nos guarda. E quem seríamos se Jesus Cristo não nos guardasse? Agora nós temos que nos guardar a nós mesmos. Se você pegar o versículo 21, o que ele termina dizendo? Parece que não tem sentido nenhum, né? Ele fala de ídolos, mas ele não falou, a carta inteirinha nunca falou de ídolos. Agora ele fala: guardai-vos dos ídolos. Depois nós vamos explicar o que é ídolos. Mas ele fala guardai-vos, ou seja, guardem-se. Vocês têm que se guardar dos ídolos. E aqui também, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Ou seja, aquele que nasceu de Deus. Nós nascemos de Deus. Nós nos guardamos a nós mesmos. É o que no original apresenta aqui. É igual ao versículo 21. Agora, no versículo 19, irmãos, nós temos um outro sabemos. Qual é o segundo sabemos aqui? Ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele agora, ele traz a segunda certeza para o crente aqui. É a segunda certeza que sabemos a nosso respeito como eleitos de Deus, que pertencemos exclusivamente a Deus, conforme Pedro também declara em sua carta, 1 Pedro 2,9. Diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. Que mais? Sois sacerdócio real, nação santa. Ele diz, e termina de uma maneira muito linda, ele diz que são povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos de Deus. Nós não temos outro Senhor. A igreja não tem outro Senhor. A igreja só tem um Senhor, um dono, que é Deus. Ele é o nosso proprietário. Então essa segunda certeza, nós somos de Deus. Agora, junto com essa certeza, o mundo, vocês acham que o mundo é do maligno? O que é que diz aí? O final do versículo 19: o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos estudar o que significa a palavra jaz no maligno. Significa estar posto, deitado ou sepultado, está destinado. No original, a ideia é de algo que foi posto nas mãos de alguém por outro com maior autoridade
ou proprietário deste algo. Eu tenho uns óculos, ele é meu, mas eu quero colocar na mão de um irmão. Eu vou colocar na mão daquele irmão, mas ele é meu. Jaz do maligno não quer dizer que o diabo é o dono do mundo ou o senhor do mundo, embora a palavra de Deus fala que ele é o príncipe desse mundo. Jesus fala sobre isso. João, capítulo 16, versículo 11, Jesus, quando fala de Deus discípulos, diz que o príncipe desse mundo se aproxima, se eu não me engano é esse o versículo, mas é João 16, 11. Então, ele é o príncipe desse mundo, mas não no sentido de ser o proprietário supremo desse mundo. Todas as coisas são de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. E Ele tem autoridade para colocar alguma coisa na mão de alguém do jeito que Ele quer. Ele pode colocar. Jaz, então, quer dizer isso. Não é que Ele é o dono. Se no começo do versículo 19 diz que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, e é, não quer dizer que o mundo é propriedade exclusiva do diabo, ou do maligno, ou Satanás. Mesma coisa. Não quer dizer isso. Diz que ele está nas mãos do inimigo, do maligno, mas não pertence ao maligno, né? Isso que a gente tem a certeza. Agora, avançando para o versículo 20, tem a terceira certeza, o terceiro sabemos que João fala aí, qual é? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Qual é a certeza que João fala aqui? A terceira certeza do crente é que ele recebeu de Deus a revelação necessária sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nós temos entendimento, nós sabemos quem Ele é e o que Ele fez. Ele se refere a Jesus Cristo, o verdadeiro. Ele diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo ao mundo, nós temos a certeza de que Ele veio ao mundo. Nós sabemos isso, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos essa convicção. E qual a convicção que nós temos também? Que Jesus Cristo, ou seja, no fim do versículo 20, diz que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o crente sabe que Jesus Cristo é Deus. Nós cremos nisso. Por quê? Porque recebemos conhecimento. Ele nos deu entendimento. Vocês viram aqui que é obra de Deus? Inicialmente, é Deus que nos dá a revelação a respeito de Jesus Cristo. Não é porque nós estudamos muito, não é porque eu já nasci com essa aptidão de conhecer Deus e conhecer Jesus Cristo. Ninguém nasceu assim. Pelo contrário, nós nascemos longe de Deus. A Bíblia diz que todos nós carecemos da graça de Deus. O que quer dizer isso? Que nós não conhecemos a graça de Deus, que nós não conhecemos Deus na pessoa de Jesus Cristo, não. Então isso é revelação de Deus, que Deus mostrou, Ele nos deu entendimento. E nós temos essa certeza. Isso é muito bom, isso nos traz descanso para o nosso coração, né? E Jesus Cristo, verdadeiro Deus e vida eterna, a maior e mais importante declaração com que João sela esta carta. Ele sela essa carta e ao longo de toda a carta ele vem escrevendo isso. Por quê? Porque era o principal ponto que os falsos profetas estavam penetrando dentro da igreja e tentando dissuadir os irmãos a deixarem a verdadeira fé, o verdadeiro que é Jesus Cristo. Então ele fecha combatendo. Nós temos a certeza que Jesus é Deus. Esse é o ponto. Se começar por aí, começou bem. Começou bem a fé. Começou bem o crer. E aí então as outras coisas vão acontecendo. E ele termina, irmãos, no versículo 21, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, mais uma vez, como costumeiramente, né? João, idoso, falando ali para a igreja, escrevendo para os seus irmãos, e ele mostra mais uma vez, carinhosamente, né? Ele fala, filhinhos, ele faz um apelo, guardai-vos dos ídolos. João, você não falou nada a respeito de ídolos ao longo da carta inteira. O que acontece, João? Explica para nós. Você fecha assim e não explica mais nada.
Provavelmente João quis reforçar que, se a igreja adotasse qualquer outra ideia acerca de Deus, de Jesus Cristo, ou de homens que não estão reveladas na doutrina apostólica, estaria adorando ídolos. Irmãos, é importante nós entendermos, nós só temos um Deus que nós devemos adorar. Nós não temos ídolos. Sejam entidades superiores, como dizem os espiritualistas, ou homens, nós não temos ídolos. A igreja precisa aprender a respeito de Jesus Cristo, para vencer os ídolos. Nós vamos entender como Pedro, João, como os apóstolos que lutaram pela fé. Você pega o livro de Atos, ali ele começa já brigando. E quando eles começam a pregar o Evangelho, eles são ameaçados pela polícia e pelo governo local ali. E a ameaça é o seguinte: vocês não vão mais falar nesse nome. E o que eles disseram para os homens? Polícia, autoridade. Eles disseram assim: importa obedecermos a Deus e não aos homens. Irmãos, Deus é nosso Senhor. Nós vamos ficar com o Senhor. Não importa quem seja o homem, por mais, como diz nos contratos, né? Eu gosto de ler aquela última frase que tem lá no contrato, né? E as partes elegem o fórum da comarca de Campo Grande para dirimir qualquer litígio oriundo desse contrato. Por mais privilegiado que seja qualquer outro fórum, por mais privilegiado que seja qualquer pessoa, Jesus Cristo é o Senhor. Nunca deixem o Senhor por causa de pessoas. Irmãos, isso é importante. Guardai-vos dos ídolos. Importante isso, irmãos. O que a gente conclui dessa carta? Em primeiro lugar, o verdadeiro crente nunca apostatará, ainda que peque vez por outra. Como o apóstata nunca cairá da fé, porque ele nunca a teve. Irmãos, não existe esse negócio de cair da fé. Não tem como cair da verdadeira fé. Irmãos, o crente nunca apostatará, como o apóstata nunca crerá em Jesus Cristo. Pode até demonstrar uma pseudo-fé e nos engana às vezes. Nós somos homens, nós não sabemos todas as coisas. Mas Deus, nunca ninguém engana a Deus. E Ele sabe quem é os verdadeiros que Ele elegeu. Óbvio, Deus sabe todas as coisas, né? Em segundo lugar, o que a gente conclui? Como podemos não ter certeza do tipo de pecado de algum irmão, até mesmo se estiver afastado do corpo, devemos orar por todos. Nós temos que continuar orando, irmãos. Nós não sabemos quem que Deus chamou, quem que Deus não chamou, não importa, isso também não está agora em questão. A questão é o seguinte: ore por todos. Vamos interceder pelos irmãos, especialmente por aqueles que são afastados, né? Agora, como é que você vai orar pelo irmão afastado? Ô Senhor, cuida do meu irmão, abençoa o trabalho do meu irmão, abençoa a família do meu irmão, não deixe que ele fique doente. Essa é uma oração do Espírito para aquele que está afastado de Deus? Como é que você tem que orar? Senhor, produz arrependimento para a salvação. Faz com que ele entristeça, Senhor, profundamente. Porque se só tristeza produz arrependimento, então que seja, Senhor. Mas que ele volte por aquela porta, ainda que chorando e arrastado, mas ele volte. Essa é a oração do Espírito. Nós vamos aprender a orar, irmãos. Em terceiro lugar, devemos saber com toda a convicção: não vivemos em pecado, somos de Deus, recebemos de Deus entendimento para reconhecer o verdadeiro. Nós temos entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Consequentemente, anula o que é falso. Nós vamos estudar hoje à noite também, Filipenses fala sobre isso. A oração de Paulo, para que eles tenham entendimento. O entendimento é importante. O crente verdadeiro, ele tem entendimento. Ele tem entendimento do verdadeiro, por isso ele conhece quem é falso. E isso também fala de vida em santidade e vida em pecado. Por isso o crente não vive em pecado. Ele sabe o que é verdadeiro, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é santo, como também ele sabe o que é trevas, ele sabe o que é pecado.
Isso é individual, irmãos. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Aliás, o arrependimento, nós não produzimos arrependimento no outro, né? Nós podemos orar, mas quem produz arrependimento é Deus. Deus produz arrependimento. Em último lugar, a gente conclui que precisamos conhecer a vontade de Deus a nosso respeito, para lhe pedirmos em oração aquilo que é segundo a sua vontade. Pois, aí entra Romanos 8,32, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele nos deu seu filho, você acha que você pedindo alguma coisa e ele não te dá, é porque ele não te ama? É porque ele não quer o teu bem? É porque Deus se esqueceu de você? Está indiferente? Não. É porque Deus te ama tanto que Ele está te protegendo. Por isso que Ele não te dá algumas coisas. Mas Ele te deu o que você mais precisava: o seu próprio filho. Ele deu aquilo que existe de mais precioso em todo o universo, que é a vida do Filho de Deus. Ele te deu. Se faltar alguma coisa na tua casa, é pouco em relação ao que você já tem. É muito pouco. Então não fiquemos aí tristes com Deus, aborrecidos com Deus. Vamos agradecer. Senhor, muito obrigado pelo teu não, ou pelo teu espere. Aquela historinha, né? A oração, às vezes tem 3 respostas de Deus: o sim, o não, ou um talvez, ou espere. Nós não sabemos, né? Então continuemos orando. Amém, irmãos? Deus nos dê graça para nós continuarmos caminhando com o Senhor, aprendendo as coisas de Deus, baseadas na palavra de Deus e praticando a vontade de Deus, orando uns pelos outros. A igreja precisa de muita oração, irmãos, muita oração. Eu preciso. Confesso que para estar aqui nessa manhã foi por causa da oração de vocês. A vontade de Deus e a oração de vocês. Vamos orar?